E essa situação que você comentou, que você ficou ali 7 dias ali de cama, né, pensando nessa situação, em como que você ia organizar a casa, era uma época que a empresa ela estava faturando, correto? Sim, sim. E aí, o que te fez quebrar? O que fez quebrar? O que fez quebrar foi o seguinte. Eu era muito novo, mas esse não foi o problema. Eu tinha ali mais ou menos 23 anos. Uhum. Então, imagina, você está com uma empresa rodando, você está com uma empresa faturando, você é muito novo e simplesmente você acha que já está tudo bem. Você tem funcionários, as coisas estão acontecendo e você acaba tirando um pouco o pé das Uhum. coisas. Então, eu acho que a coisa ela entrou no modo automático. As pessoas que trabalhavam comigo também eram muito jovens, mas eu, como estava ali na liderança, deveria ter entendido quais eram as necessidades do momento. Então, e ter passado isso para as pessoas. Então, acho que eu entrei nesse piloto automático e achei que já estava tudo resolvido. E isso fez com que as coisas saíssem do trilho. E quando eu fui entender o que era para ser feito, aí já não dava mais para fazer. Aí foi muito complicado. Então, por exemplo, que assim, no começo da vida do empreendedor, no começo quando você começa uma empresa, você precisa se manter vivo. Uhum. Legal. Depois que você precisa se manter vivo, que você precisa vender, você precisa faturar. Então, quanto mais você fizer, quanto mais você se esforçar, o seu negócio ele vai crescer. Porque nesse primeiro momento quem faz mais, quem se dedica mais, trabalha ali 16 horas por dia, que é super Uhum. comum para quem está começando. Legal. Eu trouxe pessoas que também trabalhavam muito. Então, estava todo mundo executando. Só que faltou em mim entender qual que era a minha necessidade do momento, que era o quê? Conseguir passar a visão do gestor para as pessoas. Então, consegui descentralizar as tomadas de decisão com as pessoas que trabalhavam comigo. Aí sim eu conseguiria evoluir, porque 4 pessoas, uma delas ia falar assim, opa, aqui não está legal nessa parte comercial, aqui não está legal nessa parte financeira, aqui não está legal nessa parte administrativo, de atendimento, por exemplo. Então, isso estava muito em mim e eu não estava conectado mais com o negócio e aí a coisa não rolou. Vou pegar um gancho, assim, ó, tem muitas pessoas que devem estar nessa situação hoje, pô, quebrei, fechei meu negócio, né, se deparando com a história do Fernando. E eu quero saber, então, assim, tem uma coisa que é comprovada cientificamente, que é a modelagem. Se eu modelo comportamentos, eu tenho a tendência é que eu tenha os mesmos resultados. Qual foram os conjuntos de comportamentos, tanto técnicos quanto comportamentais, as habilidades que você precisou, tanto da parte comportamental quanto da parte técnica, para virar o jogo e prosperar? Tá. Vamos lá. Tem uma das coisas que eu não sei se vocês já passaram, que a gente sempre sabe que tem alguma coisa que não tá legal e a gente não mexe nessa gaveta. Deixa essa gaveta guardada. E aí passa uma semana, passa um mês, passa 2, passa 5, passa 6, passa um ano. E aquele probleminha que era pequeno, ele vai se multiplicando dentro dessa gaveta. Até o momento que ele não cabe mais dentro da gaveta, e a gaveta estoura. Então, uma coisa que eu aprendi nesse momento eu sabia que as coisas não estavam indo tão bem. Eu sabia onde tinha que mexer. Mas, em diversos momentos, eu negligenciei isso. Uhum. Talvez por medo, talvez por não estar pronto naquele momento, talvez por não conseguir superar aquilo, ou até mesmo não ter o conhecimento necessário. Então, com o tempo, eu entendi que quando você tem alguma coisa que ela está te dando um sinal de alerta, você tem que parar tudo e colocar uma lupa nesse problema. Porque esse problema, ele pode se tornar um problema muito maior depois. Pode ser que você não esteja preparado para você lidar com ele hoje. Não tem problema. Pode ser que seja daqui uma semana, daqui um mês. Mas coloca um deadline. Fala, legal. Putz, acho que se eu for mexer nesse ponto aqui, ele vai me destabilizar porque eu tenho determinadas reuniões essa semana e eu não quero mexer nesse assunto hoje ou essa semana. Legal. Mas coloca uma data para você mexer e sempre quando tiver um alerta, esse alerta não é de bobeira. Então, a gente tem que seguir aí esse nosso instinto e acreditar muito nele, no nosso feeling. Então, acho que esse daí foi um dos pontos principais aí que fez com que
eu mudasse o meu comportamento para sempre quando eu tivesse algum tipo de problema, eu chegar e colocar uma lupa nele para resolver o mais rápido possível. Legal. Além disso, uma outra coisa, isso eu gosto bastante de comentar, inclusive eu falo bastante com o meu time, que é assim, você nunca sabe o que você vai precisar nos próximos passos. Uhum. Então, nessa época, eu não tinha uma rotina de estudos. Na verdade, eu não tinha uma rotina de nada. Minha vida era uma bagunça, era tudo desorganizado. E eu gostava de dizer que eu não tinha rotina. Eu não gosto de rotina, eu não tenho hora para acordar, não tenho hora para tomar café, não tinha rotina para nada. Uhum. E com isso, quando eu fiquei ali na cama durante uma semana, eu comecei a ler algumas coisas e eu comecei a perceber que os grandes empresários, que os grandes nomes mundiais, os caras, eles tinham alguns padrões. O primeiro deles, essas pessoas faziam esporte. Fato. Outro ponto, essas pessoas, elas tinham uma disciplina muito grande. E o outro ponto, essas pessoas liam muito. Eu não fazia nada disso. Eu não tinha disciplina, não tinha rotina, não treinava, não praticava esporte e não estudava. Nessa época eu estava pesando ali 98 quilos, era fumante. Falei, poxa, acho que eu preciso melhorar isso. Então, comecei a melhorar com a minha saúde física. Depois eu coloquei uma rotina de estudos. Isso me ajudou muito. E também uma disciplina ali do horário de acordar, de ter exatamente o que eu preciso fazer no meu dia, eu tenho salvo na minha agenda. Então, eu acordo e só saio executando a minha agenda. Ponto. Então, muitas vezes, nem respondo WhatsApp, nada, porque eu estou executando a minha agenda. Esse é o meu foco. Então, mas, sem dúvida, um dos pontos que tem o maior destaque é a rotina de estudo. Porque o empreendedor, ele tem que saber coisas totalmente distintas. Então, a gente tem que saber o porquê da economia, o que está acontecendo com a economia hoje, com a taxa Selic aumentando, a inflação, a deflação, qual que é a crise mundial, o que a guerra na Ucrânia está impactando no nosso negócio. Então, porque a gente nunca sabe com quem que a gente vai estar na frente, discutindo algum tipo de coisa, a pessoa fazendo alguma pergunta e testando a gente, porque o empreendedor, ele é constantemente testado. Você sempre quer crescer, você sempre quer galgar. Então, a gente tem que estar preparado. E a gente só vai conseguir estar mais preparado, porque pronto a gente nunca vai estar, quando a gente tem essa rotina de estudos diário. Então, 30 minutos lendo um livro, lendo um artigo, isso ajuda bastante. Então, eu tento sempre estar um pouco melhor todos os dias, consumindo conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Gravando conteúdo para ajudar outros empreendedores e para conseguir evoluir. Então, acho que esses 2 pontos aí foram que me ajudaram bastante no crescimento e sair da cama. Demais, hein? Olha, eu costumo dizer que a oportunidade, ela não espera você se preparar, né? Ela é como um trem andando. Você tem que estar preparada para pular naquele trem ali, porque senão ele vai passar e você vai ficar para trás. Então, você não pode deixar esse ponto, a oportunidade, ela escapar. Você tem que se preparar para a oportunidade. E é exatamente isso que você fez, né? Você falou, não, eu preciso fazer isso. Você identificou o que precisava ser feito. Você decidiu fazer, às vezes até contra a sua vontade. Você fala assim, isso aqui eu não gosto, mas eu sei que eu preciso. Então, isso daqui vai ter que entrar na minha rotina. E o que fez, assim, mudar todo o jogo, né? Porque a gente viu que você conseguiu construir novamente uma empresa e uma empresa muito bem estruturada. Né? Então, olha aí. A importância da disciplina, a importância de tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito. Exato.